Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado. Hoje a gente vai conversar com spoilers sobre os dois primeiros episódios da série do Cavaleiro da Lua, que estreia agora, dia 30 de março, no Disney Plus. É protagonizada pelo Oscar Isaac, tem o Ethan Hawke no elenco e você não pode perder a nova produção original da Marvel. Hoje a gente vai bater um papo com spoilers. Se você é novo por aqui, se ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa sua curtida e bora lá conversar. Eu quero começar contando pra vocês que eu já assisti os dois primeiros episódios, eu não conhecia esse herói, eu fiz uma pesquisa, tem post no Instagram falando um pouco mais sobre a história dele, mas de modo geral é um herói desconhecido até mesmo pra quem é muito fã de quadrinho. Eu tenho amigos que já leram muitos quadrinhos e falam pra mim assim: Fábio, eu não conheci o Cavaleiro da Lua, ou eu li muito pouco sobre ele, ou eu sei muito pouco. Então assim, se o público que é mais nerd de quadrinhos raiz não conhece, quem dirá nós que somos público mainstream. Então, cara, é muito legal porque é um personagem completamente desconhecido, mas que tem um potencial gigante, e a Marvel não dá ponto sem nó. A gente não pode achar, não sei se eu tô animado, não conheço, qual que é a brisa desse personagem, acho que ele parece com o Batman, não sei o que. Cara, confia, porque vale muito a pena e as minhas primeiras impressões são muito boas. Eu quero destacar aqui o Jeremy Slater, que é o cara que é responsável pela produção executiva dessa série e o principal roteirista de Cavaleiro da Lua. Este nome você não pode se esquecer. Primeiro porque ele ajudou a desenvolver a série The Umbrella Academy e ele desenvolveu a série do Exorcista, que eu amei demais. Então, com esses dois pontos, dá pra perceber que ele sabe trabalhar com heróis e ao mesmo tempo ele tem uma pegada de terror muito forte. Então esse é o tom da série: mistério, ação e sim, uma grande pitada de terror, porque no primeiro episódio, vou falar pra você, deu medo. Eu fiquei, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu acho isso muito legal porque é a produção mais diferente que a Marvel entregou até então, com essa pitada mais sombria, mais terror, com mitologia egípcia. Cara, eu gostei muito. Vamos lá, como eu já falei pra vocês, a série é protagonizada pelo Oscar Isaac e ele vive três personagens. Eu vou falar três, na verdade são dois, mas ele vira o herói, então dá pra contar que são três. Ele vive o Steven, que é o personagem que a gente é apresentado logo de cara, e ao mesmo tempo ele vive o Mark Spector. Mas qual que é a brisa? São dois personagens? São duas pessoas? Não. E aí que é a grande graça. São múltiplas personalidades. Isso é muito legal, porque a gente conhece o Steven, que é um cara que trabalha na lojinha do museu em Londres, é um especialista no Egito Antigo, na mitologia e tudo mais. E a gente tem o Mark Spector, que é um mercenário super habilidoso, que vai, luta, mata, atira, dirige. Então, são dois antagonistas, digamos assim, porque são personagens completamente diferentes, habitando o mesmo corpo, e que fica aquela disputa o tempo todo de, cara, vou assumir, não, deixa que eu vou assumir, não sei o que. E ainda assim tem o Khonshu, que é um deus egípcio que está habitando este corpo. Então, ou seja, a figura do Oscar Isaac que nada mais é do que um avatar desse deus egípcio, e ainda assim, dentro do Oscar Isaac, nós temos duas personalidades que ficam rivalizando entre si o tempo todo. E a forma como a câmera mostrou isso pro espectador foi muito legal, porque tá na situação de perigo, tá na situação de ação, tá numa situação onde tá acontecendo alguma coisa, a câmera vai vir assim, então, tipo, ela meio que joga na sua cara e troca a personalidade. Então é quase uma dança, é quase uma coreografia e foi muito legal. Essa questão do deus egípcio é muito bacana porque ele de fato é a parte mais terror do primeiro episódio. Quando o Steven vê o Khonshu a primeira vez, cara, é uma cena que eu fiquei, mano, é um corredor, a luz piscando, o personagem vai chegando mais perto, vai ficando aquele clima claustrofóbico, você fala, mano, ele vai ser atacado, o que vai acontecer? Qual que é desse personagem? Ele tá do lado dele, ele não tá? Ele possuiu esse corpo. Então, uma coisa que eu gostei muito é que a série não começa a contar a história de uma forma linear. O personagem é esse, aconteceu isso, por causa disso. Não, ela já começa te jogando numa situação de ação, já começa te jogando numa zona de desconforto para este personagem, porque ele é um cara que trabalha no museu, ao mesmo tempo ele tem noção de que a vida dele não é muito normal, que as coisas não estão rolando muito bem, ele dorme amarrado, com medo de sair da cama, sair do quarto, sair do apartamento e ter alguma ação que ele não está procurando a ter, involuntária, que ele não se lembra. Então tudo isso
você vai entrando nessa noia do personagem até você entender um pouco mais das múltiplas personalidades, até você entender que tem um deus egípcio habitando dentro dele. Tudo isso é muito legal porque vai dando esse tom de suspense, de tensão, de o que está acontecendo aqui. Eu gostei muito da forma que foi filmado e gostei principalmente de como a história está sendo contada, sem pegar desde o começo, já jogar no meio de uma situação e começar a desenvolver e trazer flashback, trazer diálogo para explicar. Tudo isso está muito legal. O Ethan Hawke é um personagem muito legal, porque ele já viveu, ou seja, ele já foi um avatar do Khonshu, ele já foi um Cavaleiro da Lua, ele não é mais. O roteiro ainda não explicou pra gente como ele deixou de ser, porque é meio que uma maldição isso. Ao mesmo tempo, ele é líder de uma seita que endeusa a deusa Ammit, que é uma deusa meio que jacaré, assim, do Egito, que era uma deusa que julgava o caráter das pessoas e condenava as pessoas que teriam ações no passado e no presente ou no futuro que fossem negativas, que fossem do mal. Então o Avatar tem uma balança que fica julgando as suas ações positivas versus as suas negativas e chega num denominador: se você merece viver porque você é uma boa pessoa, ou se você merece morrer porque você é ou será eventualmente ou já foi uma má pessoa. Então é interessante porque a missão do personagem dele é libertar essa deusa, é encontrar o lugar onde ela foi enterrada, onde está a tumba dela, para soltar o espírito dela na Terra, para a gente ter uma justiça, ou seja, um paraíso na própria Terra. Mas ainda assim é interessante porque não tem distinção de sexo, de idade. Ela vai matando as pessoas conforme ela vai julgando na balança, e o Cavaleiro da Lua, como o Khonshu, entram para tentar impedir que isso aconteça e começam a rivalizar com o personagem do Ethan Hawke, e é bem legal os confrontos, porque ele vai libertando chacals do Egito Antigo que vão atacando o personagem. O Cavaleiro da Lua aparece, os efeitos dele assumindo o traje são muito legais, e os trajes estão diretamente ligados à personalidade, ou seja, o Mark, ele assume o traje clássico do Cavaleiro da Lua. O Steven, quando ele assume o Cavaleiro da Lua, ele já tem um terno, ele já é um outro personagem um pouco mais fino, digamos assim. Então é muito legal essa distinção de roupa, de característica, de personalidade, e os efeitos estão muito legais. De modo geral, eu curti muito esses dois primeiros episódios, acho que a série é muito promissora. Quero destacar aqui que o personagem do Cavaleiro Negro, que é vivido pelo Kit Harington em Os Eternos, é a minha aposta para conectar com o Cavaleiro da Lua, uma vez que os dois personagens estão estabelecidos em Londres, e a gente começar essa conexão do Cavaleiro da Lua com o MCU e com este universo que está sendo construído nesta nova fase da Marvel. Estou muito empolgado. O Oscar Isaac está possuído nesses primeiros episódios, ele está mandando muito bem, e é muito interessante que, por mais que seja o mesmo ator, parecem pessoas completamente diferentes quando ele assume as várias personalidades, e é muito legal. A série tem uma pitada de terror, tem uma pitada de suspense, tem muita ação, é um personagem novo. Vem aí o Cavaleiro da Lua com um elenco muito talentoso, com uma mente criativa muito boa e certeira para o terror e para a ação e para o suspense. Essa série promete demais, então vamos acompanhar junto Cavaleiro da Lua no Disney Plus. Então se inscreve no canal, deixa sua curtida e conta pra mim quais são as suas expectativas, as suas impressões, e se você já conhecia esse personagem ou não. Um beijo, até a próxima. Valeu!